graça e paz, povo amado. Passeando um pouco, meditando, pensando na vida. E resolvi fazer um vídeo aqui na praça, meditando um pouco sobre o sentido da vida. Nós tivemos um grande sábio na Bíblia, vários, né? Mas o principal, o mais sábio de todos nós sabemos, foi o rei Salomão. Fez muitos provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, e ele fala que a vida da gente, tudo é vaidade. No final ele chega e acumulou riqueza, acumulou bens, acumulou vários casamentos, amores, e no fim ele acha tudo vaidade. A ciência nasceu também desse pensamento, de uma busca sobre o pensamento de onde a gente veio, o sentido da vida, para onde a gente vai. A premissa que a gente vive, o mundo é um caos, e a gente busca o perfeito, né? O que é bom, perfeito. Na realidade a gente busca o nosso Deus. E daí nasceu a ciência. Veio a sociologia, veio as ciências exatas, e depois, em um tempo, veio a psicologia para entender mais o pensamento, as atitudes, a formação do caráter, e assim vai. Mas se a gente for pensar direito, essa vida aqui, a gente viver essa vida aqui, nascer, crescer, se tornar uma pessoa adulta, morrer de trabalhar para sobreviver, para se alimentar, que a vida da gente é acordar, trabalhar, para a gente ganhar o sustento, comprar roupa, comida e lugar para a gente se abrigar. Sempre foi assim, desde o começo. Se abrigavam antes nas cavernas e caçavam. E se usavam as roupas de couro, né? As peles. E a gente hoje vive do mesmo jeito. Só que hoje a gente tem tecnologia. A gente desenvolveu com o passar dos anos, dos séculos, e assim a gente foi desenvolvendo. Mas o sentido, isso tem sentido? Onde é que está o sentido? No finzinho lá de Eclesiastes, Salomão fala que a morte dá sentido à vida, e a partir da morte se descobre a vida. Lá no capítulo 12, já no finzinho, ele fala assim, no verso 7, ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade da vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então a gente sabe que a gente está caminhando para o fim. Desde que a gente nasceu, as células da gente vão se procriando, vão se aumentando, mas chega a um determinado dia que as células, em vez de se regenerar, morrem mais células do que nascem células, criam células. Então, a gente gosta de neurociência, é uma boa ciência para ser estudada. Então, a gente vê que a vida da gente, o fim da gente é voltar a Deus. Só que não é tão fácil, porque a gente veio para essa terra porque a gente saiu de Deus. A gente perdeu o nosso convívio com Deus, de viver na glória de Deus, por causa da queda, da desobediência. Então, uma vida boa na terra é uma vida de obediência. A gente conhecer Deus
e começar a obedecer. A pessoa que é feliz é aquela que vive adorando a Deus. Adorar a Deus é a gente viver conforme a vontade dele. Adorar a Deus é a gente viver embaixo da mão dele. E Jesus Cristo fala no Sermão do Monte as bem-aventuranças. São todas aquelas qualidades que ele fala lá no Sermão do Monte, que ele desenvolve, que também são os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas. Se a gente viver e der esses frutos, para a gente cumprir a vontade de Deus, que a gente pode dizer que é a lei lá de Moisés, que ninguém consegue cumprir, mas a gente vai cumprir várias coisas. Pelo menos a gente não vai querer descumprir. Quando a gente conhece Jesus Cristo, que a gente tem um modo de vida diferente, que a gente passa a ser uma nova criatura, a gente passa a não querer pecar, a não descumprir a lei. A gente quer dar frutos, a gente quer viver com as virtudes do Espírito. O principal é o amor. E o principal mandamento a gente sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a isso, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente só sabe que tem um fim. A gente sabe que o fim é a morte. Mas a morte não é o fim. Porque nós cristãos sabemos que a morte é só uma passagem, uma Páscoa, pensar. Como a gente vai passar de uma cadeia para uma liberdade. Agora existe a segunda morte, são daqueles que não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus. A segunda morte está lá na ira de Deus. Aqueles que continuam na desobediência são inimigos de Deus e vivem uma vida conforme o mundo, conforme o mal. Então é isso. A vida, o sentido da vida é a morte para outra vida maior. Mas precisamos conhecer Jesus Cristo para conseguir essa vida maior, a vida eterna que Jesus Cristo promete, a paz eterna que Jesus promete, uma vida com Deus, junto da glória de Deus, de onde a gente nunca devia ter saído, que saiu por causa da queda, lá na época de Adão e Eva. Então, a gente tem um sentido. Só que o sentido não é acumular coisas aqui na terra, não é querer ser grande, querer ser mais do que os outros, ser egoísta. É a gente viver em amor, um amor que Jesus nos ensina, um amor que entra em nós através do Espírito Santo, modificando a gente, que a gente começa a ter os frutos do Espírito. Amém? Então é isso. Essa vida nova vem de acordo com o desenvolvimento do nosso conhecimento em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo a gente vai crescendo todo dia. Só que um dia, e ninguém gosta de pensar em morte, né? Que um dia a gente vai morrer. E a morte pode ser daqui a alguns minutos, pode ser amanhã, pode ser daqui a muitos anos. A gente não sabe o dia da nossa morte. E a gente também está vivendo agora, que é quase unânime a igreja, os cristãos, sabendo da volta do Senhor Jesus. Que também não vai ser uma morte, mas vai ser uma troca de vida. Aí vai receber um corpo novo, um novo corpo. Um corpo na hora do arrebatamento, para a gente ser levado aos céus, sem morte. E aí vai direto para a vida eterna. Amém? Então é esse o sentido da vida, viver a vida como Cristo nos ensinou. Cristo passou aqueles anos na terra, 3 anos de ministério, espalhando a boa nova. E nas boas novas ele mostra como o cristão deve viver. Leia os evangelhos. Lá o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele dá toda uma direção como o cristão deve viver. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao 7. As bem-aventuranças começam.
E para você saber que vai existir a morte, lá no capítulo 25, 24 começam a falar das tribulações, das dores, e o capítulo 25 fala do julgamento final. Quem vai ser para a vida eterna, quem vai ser para a morte eterna. Vai separar os bodes das ovelhas, vai ter uma separação. Amém? Então pense nisso. A gente está apenas aqui de passagem. A gente é peregrino aqui na terra. A gente está vivendo um período de transformação, de aprendizado, para a gente voltar para a casa do Pai. Lembra do filho que saiu da casa do Pai, o filho pródigo, e depois caiu em si e volta para a casa do Pai? A gente está nesse caminho de volta para a casa do Pai. A gente caiu em si, conhecendo Jesus, e está no caminho de volta para a casa do Pai. Então é isso, meus amados. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a todos os teus. Amém? Cristo te ama muito. Deus te ama muito. Pense nisso. Fica na paz.